Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de começar agradecendo você, muito obrigado por ter chegado até aqui, estar acompanhando os conteúdos, compartilhando com amigos, conhecidos, enfim, esse é o objetivo do nosso canal. O objetivo é compartilhar o conhecimento, o meu conhecimento para vocês e o conhecimento de vocês comigo e com os colegas aqui do canal também. O nosso canal, quando ele começou, ele era pequenininho, ainda é pequeno, nosso canal era pequeno, começou com 0 e agora já temos alguns inscritos. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estão acompanhando, algumas dezenas de inscritos, então eu gostaria de agradecer as pessoas que estão acompanhando. É assim mesmo, nós estamos falando de conteúdo técnico, conteúdo realmente com uma bagagem altamente técnica, então isso, lógico, não viraliza, né, como conteúdos aí, enfim, de outras áreas. Então, realmente quem está aqui é quem eu tenho certeza que esse conteúdo ajuda, que esse conteúdo contribui para o crescimento profissional. Então isso me deixa muito satisfeito. O momento em que a gente vive é um momento difícil também. Ainda estamos nessa época de pandemia, de coronavírus, mas acredito eu, tenho a esperança que nós estejamos passando já nesse momento difícil. Vão ficar as sequelas, sim, e aí que nós devemos nos sobressair, né? As sequelas, quais são? Quando eu falo sequelas, logicamente a alta taxa de desemprego que o país está enfrentando, né? Então a questão da empregabilidade hoje é uma questão difícil. Tem dois desafios aí: você se manter na profissão que você está hoje, no atual momento que você está, no cargo, enfim, no status da empresa que você está, não importa, é se você manter na atual situação e, além de se manter, gerar crescimento. Então isso é possível, até porque nós temos uma questão de que, a partir do momento que nós pensamos, que viemos a pensar que estamos estabilizados, é porque nós estamos caindo, é porque nós estamos decrescendo. Não existe uma estabilidade, ou nós estamos crescendo ou nós estamos decrescendo. Então essa é a realidade hoje de mercado, é a realidade da vida. Então nós precisamos estar em busca do crescimento, questão ascendente do gráfico, né? Então, gente, só tem uma forma de a gente crescer, que é através do conhecimento. Então, você que está hoje numa situação confortável, que busca o crescimento, o conteúdo digital é um canal, sim, mas assim, um alerta, né? Conteúdo, temos que saber filtrar os conteúdos. Tem muita coisa banal por aí, né? Enfim, o marketing digital, ele abriu um sol para todos. E muita gente está vendo isso com questão puramente comercial, e não é por aí, né? Então, o marketing digital, ele tem enfim, os meios de comunicação digital, né? Não é um marketing digital. Eu digo marketing digital porque o que é o marketing digital hoje? É o Facebook, é o Instagram, é o LinkedIn, enfim, são canais digitais, né? Então são redes sociais, mas enfim, o objetivo hoje é o que? É você trazer conhecimento para as pessoas, é você contribuir com a vida das pessoas e com a sua própria. Então esse é o objetivo. Então, gente, temos que saber filtrar, sim, tá? Mas enfim, voltando aqui à questão de crescimento, o conteúdo, o conhecimento é o que nos faz crescer. E quem infelizmente acabou sendo pego de surpresa, enfim, ou que não está numa situação tão confortável, precisa correr atrás da máquina também, precisa desenvolver um novo caminho para a sua vida. Então é através do conhecimento, através da bagagem também. E se você está neste momento, nessa situação, você tem dois caminhos: ou você procura uma alternativa do mercado de trabalho, ou você vai empreender. Por que não? Você pode, se você tem uma especialidade, você pode sim, tá? É o que muita gente está buscando, esse caminho. Então, este caminho, mais do que nunca, você precisa de conhecimento, tá? Eu estou aqui tentando passar um pouquinho do que eu sei, lógico, tem muito mais. Se eu pudesse, eu passaria muito mais, mas temos muito tempo pela frente aí para a gente ir passando. Então eu vou passando gradualmente um pouco de cada assunto, enfim, eu espero que eu esteja contribuindo com vocês. Essa semana eu queria falar um pouco sobre geração de vácuo.
Então é um assunto muito bacana, porque é amplamente aplicado na indústria. Você usa hoje a parte de geração de vácuo, para a linha de paletização, enfim, manipulação dentro da indústria, pequenos produtos, pequenos e médios produtos, lógico, tem uma limitação de carga. Mas o objetivo hoje aqui vai ser falar o quê? Um pouco sobre ventosas, os tipos de ventosas que nós temos, as cargas, os movimentos que elas fazem, quais são os tipos de superfície, enfim, geradores de vácuo e alguns circuitos. Por quê? Gerador de vácuo, a princípio eu vou falar como funciona, o princípio de Venturi, mas nós temos circuitos um pouco mais engenheirados, como circuitos de parada segura, de economia de energia. Então eu vou passar a falar um pouquinho dessa questão também, porque aqui nós estamos falando de eficiência energética, fazer diferença no mercado. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso também, e alguns acessórios. Eu acho que vai ser muito bacana, eu acho que você vai gostar. Tá? Então, gente, como eu costumeiramente faço, eu vou aqui abrir então a minha tela para você. Se você puder me acompanhar, eu fico muito grato. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, para a nossa tela. Como sempre, eu trazendo uma imagem muito bonita aí. Essas ventosas, ficou realmente em alta definição, ficou muito legal. Aquela última imagem do gerador de nitrogênio, na capa do nosso conteúdo do gerador de nitrogênio, aquele saco de café lá, eu lembro até hoje, mas eu gosto muito de café. Mas vamos lá, pessoal, muito bonito aqui então, essa imagem das ventosas. Começamos então com as ventosas de um fole, 2 foles, enfim, com ranhuras, cada uma para sua aplicação. Então vamos direto à nossa tabela de ventosas aqui. Vamos para as ventosas mais básicas, que são as ventosas de um único fole, Então elas podem ser sem nervuras internas, lisas, com superfícies planas, superfícies levemente curvadas, cargas verticais e horizontais, força de levantamento elevada. Então esse tipo de ventosa, ela é um tipo de ventosa recomendada para chapas planas, lisas, levemente onduladas, até mais ou menos aí, dependendo, claro, vai depender de cada fabricante de ventosa, mas mais ou menos aí até 50, 60, elas geralmente, a maioria dos fabricantes adotam questões de construção física próxima, Então mais ou menos 50, 60 milímetros de diâmetro, as ventosas geralmente são lisas, e daí por diante as ventosas têm ranhuras, nervuras internas, Para quê? Para poder facilitar o vácuo e a aderência, Então essas ventosas de aplicação de uso geral, geralmente elas, como eu disse, elas trabalham com superfícies planas, chapas metálicas, até mesmo de madeiras, não tão lisas, para a questão de aderência, sacos plásticos. Então assim, realmente são muito versáteis esse tipo de ventosa, tá, pessoal? E logicamente a gente está falando de aplicações de uso geral, e a gente está falando de temperaturas normais, ambiente, enfim, com uma variação para mais ou para menos, não é nada de extremo, onde ele precisaria utilizar materiais diferentes. A gente está falando aí de material NBR. Também tem aí as ventosas de silicone sob consulta para temperaturas, para um range de temperatura diferenciado. Falei de superfícies planas, mas não tinha comentado de superfícies levemente curvadas, tá? Então elas também atendem a esse tipo de aplicação. Essas ventosas, as mais usuais, geralmente aí ficam na casa de 2 a 200 milímetros, dependendo, claro, da carga. Então aqui nós temos aí um range de 2 a 200 milímetros na nossa tabela. Geralmente a massa ou a carga ela é expressa em quilograma, geralmente é conhecida em quilograma. E a força de levantamento ou de movimentação das ventosas geralmente é especificado em Newton, tá? Então, conforme a nossa tabela aqui, se a gente pegar aí na nossa tabela uma ventosa de 50 milímetros, ela vai ter uma força horizontal tabelada de 120 newtons e uma força vertical de 60 newtons. Lógico que isso tudo é tabela, então nós temos que a partir daqui executar os cálculos para dimensionamento, e aí sim existem fórmulas para isso. Mas o que eu posso passar de conceitos básicos para vocês em relação a dimensionamento de ventosas, 2 critérios importantíssimos que talvez signifiquem 80% do dimensionamento da ventosa
conciliado, lógico, com as forças especificadas aqui na tabela. Se a gente pegar essa mesma tabela de 50 milímetros de diâmetro de ventosa, então a gente vai ter o que? A força de 120 newtons horizontal e força de 60 newtons vertical. Primeiro fator que a gente tem que levar em consideração, pessoal, é a aceleração. Tá? Geralmente a aceleração ela é expressa em metros por segundo ao quadrado. O que eu posso dizer para vocês de métricas, assim, para parâmetros, né? Geralmente, dependendo muito da aplicação, mas uma aceleração ela varia aí de 2, 3 a 4 metros por segundo ao quadrado. Então você vai ter que aplicar esse fator na fórmula e levar em consideração a aceleração na especificação do tamanho da ventosa, da força que ela suporta, porque aí logicamente que ela vai ter um coeficiente e ela não vai mais ser 120 newtons, ela vai suportar uma carga menor. Tá? Então, porque tem a questão da aceleração, aí você vai ter que redimensionar a sua ventosa para um tamanho um pouco maior. Tá? Se você tiver, lógico, né, uma carga de 120, se você precisasse apenas na força nominal de 120, né? Então você tem que considerar newtons, você tem que considerar a questão aí desse coeficiente da aceleração. Além disso, por questões de segurança, existem os fatores de segurança ou fatores de serviço. Nesse caso aqui, os fatores de segurança, eles são geralmente os mesmos, uma constante para todos os tamanhos de ventosa. Quando você verificou a carga que você tem, jogou na tabela, buscou o tamanho, fez a relação de aceleração, aí você joga o que? Um coeficiente na sua carga, um coeficiente para cargas horizontais, um coeficiente vezes 2 e para cargas verticais, um coeficiente vezes 4. A partir da carga, mais a aceleração, mais os coeficientes de segurança que você vai verificar a ventosa que você precisa. Agora, eu tenho uma aplicação geral onde eu vou ter movimentação vertical e horizontal. Então, existe uma fórmula para isso. E aí, logicamente, é uma forma um pouco mais desenvolvida, um pouco mais engenheirada. Eu poderia até trazer aqui, até me comprometo com vocês em disponibilizar, se você precisar da fórmula para dimensionamento. Fica aqui então meu compromisso com você. Se você se interessou na fórmula para dimensionamento das ventosas, me solicite nos comentários, seja do Facebook, do LinkedIn, Instagram, enfim, no próprio YouTube. Solicite nos comentários a fórmula que eu mando para você, um conteúdo um pouco mais completo em relação ao dimensionamento de sistemas de vácuo. Certo, gente? Então, aplicado esses coeficientes, eu realmente calculo sempre, levo em consideração que a pessoa quando vai desenvolver um equipamento, ela vai ter uma movimentação vertical e horizontal, difícil não ter. Então tem que usar os dois coeficientes, as acelerações de ambos os eixos, para poder especificar essa ventosa, joga a fórmula e obter o resultado. Certo, gente? Em Newton. Então, não é tão complicado, mas, enfim, não está aqui na nossa apresentação e eu disponibilizo para você. Vamos lá, gente. Então, assim, essas aqui são as ventosas básicas. A partir daí, nós temos a questão de dimensionamento, fatores de segurança, tudo isso aí permanece. Porém, nós temos então outros fatores a ser levado em consideração. E basicamente todos estão ligados ao material de movimentação. Porque claro que a variável maior no dimensionamento de um projeto deste é o material, a carga a qual você precisa movimentar. Porque você vai precisar movimentar desde chapas metálicas a chapas de madeira, de MDF, por exemplo, a sacos de ração, a pacotes de pão, tudo que for possível você vai poder movimentar, né? Então, existe aí uma série de automação que pode ser feita em relação a isso, e aí a maior variável, com certeza, é a carga. Então, vamos lá, pessoal. Modelos de ventosas por aplicação. Nós temos, então, falamos da simples, com nervura, sem nervura. Agora, nós temos o quê? Aplicações de cargas menores. Aquela lá é a carga bruta, né? É a aplicação universal, vamos dizer assim. Agora, nós temos o que? Aplicações mais específicas. Nós temos, então, a ventosa de 2 foles, que ela já tem limitação até mesmo no diâmetro, diâmetros de 10 a 150 milímetros, então ela é com 2 foles, construção, superfícies planas, sem nervuras, superfícies levemente, o material a qual ela atende são superfícies planas, superfícies levemente curvadas,
mas ainda assim com uma boa aderência, né? Cargas horizontais, tá, pessoal? E aqui, importantíssimo, essa ventosa não suporta carga vertical. Superfícies curvas de qualquer seção, superfícies porosas e superfícies de diferentes níveis de altura. Então, assim, não suporta cargas vertical, é o problema dessa aplicação. As principais características, né? Superfícies de diferentes níveis de altura é o principal fator. Então tem a característica negativa e a positiva aqui. Justamente quando existe um desnível na aplicação, essa é a ventosa recomendada. Então está aqui, da mesma forma, a nossa tabela. Material NBR para temperaturas normais, silicone para temperaturas especiais, e aí tem a nossa tabela de carga horizontal. Devemos aplicar também o coeficiente, a questão da aceleração e o coeficiente de segurança. Tá, pessoal? Mesmo sistema de dimensionamento. Vamos em frente, nós temos então modelos de ventosas de 3 foles, mais limitado ainda, tamanhos de 10 a 90 milímetros de diâmetro. Então, essas com 3 foles, superfícies planas, superfícies levemente curvadas, a característica positiva, né? Cargas somente horizontal, da mesma forma, não vertical, né? Superfícies curvas de qualquer seção, superfícies de diferentes níveis de altura, material macio e chapas onduladas. Claro que se ela suporta diferentes níveis de altura, é com certeza mais apropriada para material ondulado, um material mais macio. Então ela suporta cargas menores, mas ela proporciona uma flexibilidade, uma versatilidade maior na aplicação, né? Então aí a vantagem da ventosa de 3 foles. Com certeza sua aplicação é muito mais limitada, né? Mas é um componente aí que é necessário e cada um vai ter a sua aplicação, certo, pessoal? Mesma coisa, temperatura, range normal, material NBR, silicone para altas ou baixas temperaturas, limitação de carga e somente horizontal, tá, pessoal? Mesmo sistema, mesmo coeficiente de aceleração, mesmo coeficiente de segurança, tá, a ser aplicado no dimensionamento. Enfim, vamos lá. Modelos de ventosa para aplicação especial, linha automotiva, por exemplo. Geralmente, como são materiais maiores, cargas um pouco mais pesadas, todas essas basicamente trabalham têm sua construção com ranhuras internas para poder facilitar a questão do vácuo, né? Aumentar o poder de vácuo. Então, com ranhuras internas, superfícies planas, basicamente, até para facilitar o vácuo, superfícies curvadas e chapas para conformação de melhor aplicação. Tá, pessoal? Então, aí tem, logicamente que essa tabela que eu peguei de um fabricante, vale ressaltar para vocês, tem outros fabricantes, mas o princípio básico de funcionamento é o mesmo. Claro, se eu peguei de um fabricante, vale ressaltar, vale aqui também eu falar para vocês, não tem por que não falar, não vou estar fazendo aqui uso indevido da marca. Então essas ventosas, esses materiais, esse catálogo é um catálogo da Parker, na linha de vácuo, né? Mas também tem a Festo, tem a SMC, enfim, tem Nordgren. Então tem outros materiais aí, outros fabricantes que utilizam o sistema de vácuo também para movimentação de carga. Tá? Então aí a linha automotiva suportam cargas horizontais e verticais, tem a construção baseada na linha standard, que eu apresentei para vocês no primeiro momento. E aí lógico que como são construções especiais, aí não vale a gente entrar no mérito aqui, mas é importante vocês saberem que existem sim construções especiais. Estou falando de ventosas mais simples, tá? Tem ventosas mais engenheiradas? Vai ter ventosa especial? Vai, claro que vai. Tá, pessoal? Então, uma coisa que eu não tinha passado para vocês antes que é importante é o seguinte. Eu tenho uma carga de 500 quilos e eu fui lá, eu especifiquei uma ventosa e a minha chapa é uma chapa de 2 metros de largura por 2 metros de comprimento, uma chapa de 2 por 2. Tá? Poxa, uma chapa de 2 por 2 é uma chapa grande. Eu fui lá, especifiquei a carga da chapa pelo material, a massa, apliquei a aceleração, coeficiente de segurança, e especifiquei, é uma ventosa de 200 milímetros. Peraí,
mas tu vai botar uma ventosa só nessa chapa para movimentar, e a estabilidade disso. Então, esse é um ponto importantíssimo que eu não tinha passado antes. Então, além da especificação de força, nós temos que especificar cada aplicação. Logicamente, se eu tenho uma chapa de 2x2, poxa, vou analisar. É importante eu botar 4 ventosas? Sim, eu vou ter uma estabilidade maior. É um bom número. Então, vamos lá, vamos aplicar 4 ventosas. Então, a minha carga, que automaticamente, se eu tenho 4 ventosas, a minha carga que antes era de 500 quilos, a minha carga passa a ser 125 quilos por ventosa. Eu divido a força pela quantidade de ventosa. Então, eu vou pegar o meu material, que é 500 kg, divido a carga, logicamente porque eu não vou especificar uma força total, se eu vou dividir em ventosas, e cada ventosa vai ter tabelado a sua força em Newton, né? Então eu pego a chapa de 2x2 de 500 kg, divido ela por 4, vai dar 125 kg, e aí sim aplico aceleração e fator de segurança, e aí, logicamente que eu vou ter uma ventosa para uma ventosa bem menor. Então eu vou ter 4 ventosas especificadas, que as 4 somadas vão me atender à aplicação de 500 kg. Então basicamente é isso, eu divido a carga do material pela quantidade de ventosas, e aí facilita muito o dimensionamento, certo, pessoal? Informação valiosa, importantíssima aí, porque senão também ia ficar pendente isso e talvez duvidoso. Se gerar dúvidas, me solicitem aí nos comentários, que eu vou me esforçar para poder atendê-los, para poder responder para vocês as dúvidas que existem, né, em relação a isso, tá? E em relação ao que for necessário. Da mesma forma, se você tiver aí algum conteúdo que você gostaria de que eu pudesse abordar, se estiver dentro dos meus conhecimentos, você deixa aí nos comentários também e me cobre, tá? Me cobre que eu vou abordar sim esse assunto aqui. Nós estamos aqui para trocar ideias e conhecimento, certo, pessoal? Ventosas, passamos a régua, matamos. Agora nós temos uma tabela aqui que fala em nível de vácuo. Isso aqui é muito importante. Essa tabela é universal, de acordo com a bitola e o orifício, mas não está mais especificada em relação ao modelo, mas sim a área em centímetros quadrados. Tá, pessoal? Informação importante agora aqui, ó. Vácuo absoluto. Tá? Quando falamos em vácuo absoluto, nós estamos falando em 100% de vácuo, estamos falando de 760 mm de Hg, e isso é uma coisa que a gente não consegue, tá, pessoal? É uma coisa que não é que não consegue, mas com geradores de vácuo, os melhores geradores de vácuo, eles têm o poder de alcançar até 92% de eficiência de vácuo. Então isso é muito bom, tá? 92% de vácuo é muito bom. Tanto que a tabela nem traz mais do que 90%, né? Então, pessoal, é recomendado do fabricante que quando a gente especifique uma ventosa ou um material, a gente trabalhe com uma geração de 60% de vácuo, tá, pessoal? Porque isso aqui é força, tá, pessoal? Isso aqui é área, né? Ventosa, minha ventosa é 40 mm, daqui essa tabela tem essa coluna e a linha em cinza. Minha ventosa é 40 mm, tem uma área de 2,6 cm², dependendo do modelo. Se eu gerar 60% de vácuo nessa área, vai me gerar 76,9 newtons. Isso é força, tá? Para valer aqui, expressar isso para vocês. Então, é recomendado que a gente especifique com 60% de vácuo. Mas e se eu especificar com 30% de vácuo? Tá bom, tá ótimo, você está superdimensionando. Então você vai ter um nível de segurança, porque se caiu o percentual de vácuo ou a quantidade, enfim, a unidade de vácuo diminuir dentro do seu circuito, você ainda tem uma segurança de que você só vai perder a carga quando chegar a 30% de vácuo. Tá? 30% de vácuo, ou então, vamos considerar, se eu especificar com 10% de vácuo, pode. Você vai fazer você vai estar aplicando uma especificação, uma ventosa, desculpa, com 10 vezes maior do que precisa, talvez, né? Não 10 porque você não está trabalhando com 100%, mas se o vácuo absoluto é 760, você só vai deixar uma carga cair quando chegar a 76 mm de Hg de vácuo, então isso é muito pouco, né? Então quanto menor aí o percentual, maior é o seu grau de segurança. Recomendação: especificar com 60.
Ah, mas não deu, eu especifiquei com 70. Tudo bem, não tem problema. É importante você saber que você precisa pensar em segurança nessa questão. Se você aplicou 70% ou 80% de vácuo no dimensionamento das ventosas, você tem que garantir que não vai faltar vácuo. Então você vai ter que, sei lá, vai ter que ter linha de ar reserva, vai ter que ter gerador reserva também em redundância, não sei, você não pode deixar essa carga cair, porque você pode gerar um acidente de trabalho. Tá, pessoal? Então isso é importante levar em consideração aí. Na tabela eu acho que é isso, tá? Forças, dimensionamento, é importante eu passar isso para vocês. Então tá aqui, vácuo nós geramos através de dois sistemas, dois componentes, seja bomba de vácuo para grandes volumes de vácuo, ou então gerador de vácuo pelo princípio de Venturi. Tá? Então a questão da depressão aqui você tem aí um grande volume de ar passando por um coeficiente calibrado, onde você aumenta muito a velocidade do ar dentro desse orifício, que nós chamamos de Venturi, e você causa uma depressão na linha do fluxo de vácuo, o que vai gerar esse vácuo, na verdade, né? Então, nós temos aí, aqui, passando o mouse aqui na parte superior, um gerador de vácuo em corte, um desenho, né? Aqui um gerador de vácuo com uma ventosa aplicada diretamente nele, isso é só exemplificação, logicamente, né? E nós temos então aqui o nosso princípio básico do vácuo, né? Então vamos lá, nós temos aqui, vamos estudar esse circuito aqui. Nós temos a nossa válvula de acionamento e comando do gerador, vai liberar o ar. Então aqui nesse momento o circuito não tem uma passagem de ar. No momento que nós comutamos a válvula, vai gerar uma passagem de ar no Venturi. Isso vai causar o que? A depressão nessa linha aqui. E você vai gerar e lógico, se tiver um material aqui, né, a ventosa tiver de face a um material, você vai gerar um vácuo nessa linha aqui, onde você, através do vácuo, a ventosa vai succionar esse material e você vai poder fazer a movimentação. Você ainda pode ter o vacuostato para poder fazer o controle dessa linha, né? E você pode ter um filtro, que esse filtro tem uma função de garantir o vácuo. Por quê? Porque você está pegando aqui no processo, você pode pegar casca de madeira, você pode pegar um monte de contaminação que pode obstruir a passagem, e aí no meio da carga, no meio da movimentação, você pode, por exemplo, deixar cair o material. Então isso é importantíssimo, você tem que proteger também através de filtro, tá, gente? Então basicamente é um circuito básico de vácuo. Nós temos aí alguns circuitos onde eu vou passar para vocês, e logicamente que tudo isso aqui eu estou passando noções. Mas eu vou especificar um circuito de vácuo completo agora que eu vi o vídeo. Pode, depende do seu nível de segurança que você precisa. Minha recomendação para você você sabe como funciona, sabe o que procurar agora? Procure um especialista. Procure um especialista na área, procure um profissional da área para executar um trabalho para você. E aí você vai poder ter alguém lhe dando o devido suporte, e você vai estar sabendo do que se trata. Você não precisa fazer, mas você precisa saber o que é, né? Você precisa saber o que você tem de recurso. Certo, pessoal? Então vamos lá. Um circuito um pouco mais desenvolvido, agora sim com nível de segurança maior, tá? Vamos lá, então você tem aqui a sua válvula de acionamento do circuito, onde você vai fazer o que? Onde você vai liberar o fluxo de ar para passar no Venturi. Mais uma vez, gera depressão nessa linha aqui, gera vácuo. Aqui você vai ter uma válvula de retenção que vai fazer com que segure um pouco mais, estanque um pouco mais o vácuo aqui dentro da linha, entre a ventosa e ela. Você vai ter o seu filtro protegendo o sistema, e você vai ter o vacuostato também de proteção do sistema, ou o controle. Tá? Tudo isso separadamente. E agora nós temos um elemento aqui que não estava sendo considerado antes, que é o quê? Quando você precisa fazer uma movimentação rápida de carga, você vai gerar vácuo aqui dentro. Tá? Principalmente que você tem uma retenção aqui para segurar a carga, para aumentar a garantia, a segurança numa falta de ar rápida, por exemplo. A hora que você descomutar aqui, você vai ter vácuo retido aqui. Como é que você vai fazer para soltar essa carga tão rapidamente? Até vai soltar, mas vai demorar. Você precisa de produção. Então você aplica o quê? Uma segunda válvula aqui, que é a válvula de expulsão. Na linha de vácuo, você vai gerar um ar positivo
que automaticamente, quando você solta um ar positivo aqui nessa linha do vácuo, é de instantâneo que essa carga vai sair. Logicamente que você matou o vácuo aqui, né? E você pode controlar também, pode ter um controle de fluxo nessa linha de pressão positiva para fazer um escape mais suave do material, né? Enfim, soltar o material de uma forma um pouco mais suave, não tão bruta, tá, pessoal? Então aqui nós já temos alguns elementos a mais engenheirado, mas ainda consideramos um circuito simples. Vamos para mais um circuito aqui, pessoal. Então agora nós temos aí alguns circuitos com elementos de segurança, tá, pessoal? Agora começou a ficar mais interessante a nossa conversa aqui, a nossa brincadeira. Então nós temos, da mesma forma que antes, nossa válvula aqui, ou eletroválvula, pilotando o nosso gerador, tá? A nossa válvula de comando. Nós temos o Venturi, que vai fazer o quê? Ar positivo, gerou o vácuo aqui nessa linha, tá? Tem a retenção para segurança, uma possível aumentar o nível, manter com um pouco mais estável o nível de vácuo, nosso filtro protegendo para não entupir ali a linha, né? Nosso vacuostato para fazer um controle se precisarmos, e nós temos então aqui o nosso sistema de vácuo. Porém, temos um elemento aqui que é o sistema stop, tá? Que é um sistema que você vai fazer uma alimentação contínua, redundante, tá? Redundante, esse é o termo. Então você alimentou aqui eletricamente, está pilotando. Então, enquanto você está jogando o ar piloto aqui nessa válvula onde eu estou passando o mouse, acionada, pilotada por essa eletroválvula, você está gerando vácuo. Vamos supor então que faltou energia. Faltou energia, o que acontece? Essa válvula piloto, ela vai voltar para o lugar, a eletroválvula, e você vai bloquear o fluxo de ar aqui, e no meio do transporte da carga, por exemplo, você vai deixar de gerar vácuo. Por alguns momentos você vai ter vácuo aqui retido pela retenção, mas isso vai ter um escape rápido, tá? Não é algo que se sustenta por muito tempo, e a carga vai cair no meio da movimentação. Então aqui nós temos um sistema autoacionado pneumaticamente, que é o stop. Então vamos voltar aqui ao circuito, você vai acionar eletricamente a válvula, pilotou, gerou ar no Venturi, automaticamente você vai ter a retenção aqui, que você vai gerar vácuo em toda essa linha, vai ter a retenção para segurar um pouco o vácuo, nosso filtro para proteger, vacuostato aqui se precisar, fazer o controle, e você vai ter uma linha aqui piloto para esta válvula aqui, ó. A partir do momento que você gera vácuo, você vai comutar esta válvula, que aqui tem uma outra linha de ar, e você vai jogar um piloto aqui em cima, redundante, nessa válvula de comando do Venturi. Então você vai ter um piloto por essa eletroválvula e outro aqui, essa válvula autocomutável pilotando. Se faltar energia, a válvula elétrica aqui do nosso acionamento vai voltar, mas o stop vai estar garantindo que vai ter piloto aqui, e esse sistema vai funcionar enquanto tiver ar na rede, tá? Então aqui é uma redundância, segurança, NR12, então tudo se amarra muito bem, tudo trabalha em conjunto, de forma sincronizada, tá, pessoal? Aí como é que eu vou fazer então para resetar esse stop aqui e soltar a carga se lá em cima eu já matei aquele comando? Eu tenho o comando do stop aqui, que é uma eletroválvula também, tá, pessoal? A hora que eu restabelecer, por exemplo, a hora que eu restabelecer, soltei a carga lá com movimento no local, tal, com segurança, eu posso vir aqui ou pilotar eletricamente se eu restabelecer, ou então o montador manual que a válvula tem, e aí eu vou comutar aqui manualmente essa válvula, vai me descomutar a válvula do stop e a carga vai cair, tá? Aliás, vai soltar a carga com segurança onde tem que soltar, né? Se o stop se não houver a necessidade do stop funcionar, que eu tiver piloto aqui e tiver piloto lá, então funciona normalmente através dessa válvula, e eu tenho a válvula de alívio aqui, que é a válvula que vai jogar pressão positiva no vácuo para soltar rapidamente a carga, tá? Então aqui, válvula de comutação, válvula para prender a carga, para soltar a carga, enfim, todos o circuito de vácuo aqui com o máximo de segurança possível, mais o stop, que é a redundância, certo, pessoal? Baita circuito. E para nós irmos para o nosso último circuito técnico, nós temos então mais uma configuração aí. É possível? Claro que é.
nós temos nosso circuito de vácuo com o stop mais a economia de energia, tá, pessoal? Então, nós temos agora, muda um pouco com o funcionamento do sistema, mas nós temos aqui a válvula que não mais retornada por mola, ela é de 2 posições e com solenoide duplo. Então, você acionou a válvula stop, já stop e acionamento. Então, você acionou essa válvula, ela vai fazer o que? Ela vai permitir a passagem do ar para pilotar a válvula de comando do Venturi, gerou fluxo no Venturi, gerou vácuo na nossa linha. Aqui nós começamos a utilizar uma malha fechada, pessoal. Por quê? Até então a gente estava falando tudo de comandos, enfim, de malha aberta. Aqui a gente trabalha com circuito de malha fechada. Por quê? Porque além de nós termos aqui o stop, que é uma válvula um pouco diferente para segurança, agora nós temos aí a questão da economia de energia, tá? Porque ele está pilotando, está gerando vácuo aqui. Eu já falei que essa retenção ela segura um pouco o vácuo. Então ele tem um vacuostato aqui que eu disse para você, quando você precisar. Nesse caso agora você precisa. Então gerou vácuo, gerou lá 92% de vácuo que eu preciso, 90% de vácuo que eu preciso, 70%, não sei, eu vou especificar isso aí. Gerou 70% de vácuo, que é o que eu preciso. Beleza? Então o que ele vai fazer? Ele manda um sinal para a válvula, piloto, olha, desliga um pouco. Desligou, está aqui o vácuo um pouco retido, esse vácuo começa a cair. Caiu para 50% de vácuo. Eu especifiquei a ventosa para 40%, então eu vou fazer um range de 50% a 70%. Caiu para 50% de vácuo. Ele manda um sinal, olha, a válvula abre novamente. Abriu, pilota e leva o vácuo para 70%. Chegou a 70%, desliga. Manda o sinal, a válvula desenergiza. Vai baixando o vácuo gradativamente até chegar em 50%. Liga novamente, eleva a 70%. Manda o sinal, abaixa a 50%, eleva a 70% e aí vai fazendo essa malha fechada aqui para você trabalhar de forma cíclica, né? A geração de ar, a passagem de ar pelo Venturi. E isso, gente, dá uma economia enorme, tá? Dependendo muito da sua aplicação, da carga de dimensionamento, isso pode gerar economia de 50%, enfim. É uma economia muito grande, porque a gente está falando que o vácuo ele tem uma vantagem muito grande, que é uma versatilidade, mas ele tem o fluxo de ar constantemente sendo jogado para a atmosfera. Então isso é uma coisa que é uma coisa negativa, né? Um ônus do circuito de vácuo, tá, gente? Então aqui a gente viu o circuito de vácuo com o princípio de economia de energia, né? Agora aqui nós temos aí alguns modelos de geradores simples, geradores que podem começar aí com orifícios de passagem de 0,5 a 1 milímetro, a 2,5, a 1,5, como eu falei para vocês, 92% de eficiência, e aí pode ir 5 milímetros e aí por diante, tá? Então a passagem, o orifício de passagem, ele vai estar ligado à taxa de vácuo, o fluxo de vácuo, fluxo de ar e fluxo de vácuo que é gerado. E aí isso você vai ter que casar juntamente com as ventosas que você especificou pela fórmula que eu vou passar para você, que você vai me solicitar lá nos comentários, tá, pessoal? Então isso aí você vai ter o que? A partir do tamanho das ventosas você vai ter uma taxa de fluxo necessária e aí você vai ver, especificar o gerador de vácuo. Meu gerador cabe, não cabe, tem que botar um maior, tem que botar 1, 2, enfim, por aí vai, tá? Esses aqui são só geradores de vácuo com Venturi, tá? Então, todo o resto que eu expliquei para vocês tem que aplicar separadamente por válvulas. Mas vai ficar muito difícil. Não tem problema. Então, você tem os geradores modulares e você tem os geradores com circuito incorporado, por exemplo, como esse aqui, que é um gerador que ele já é possível você configurar com a válvula que retém a carga, que solta a carga, com filtro, com vacuostato, com tudo que tem direito, tá, pessoal? Além de que você pode aplicar aí, como na imagem mostra aqui, aí você tem aqui 2, 4, 8 geradores, tá, no mesmo módulo. Mas eu quero um pouco mais desenvolvido, tá? Tem também, com a vazão um pouco maior, tá aqui. O mesmo princípio, com a válvula de retenção integrada, vacuostato, enfim, a válvula aqui em cima é válvula de reter a carga e soltar a carga. Então, pessoal,
tem produtos prontos, modulares, já desenvolvidos, tá? Ah, mas eu quero um gerador com um circuito de economia de energia e com a redundância de segurança. Tem também, tá aqui o modelo. Então você tem aí, tá aqui a imagem, né? Enfim, você tem aqui a válvula de economia de ar, você tem a válvula non-stop, tem vacuostato, tem filtro, tá aqui o vascostato na frente, né? As válvulas, as eletroválvulas mais acima, no topo do gerador, tá? Então você tem circuitos montados, ou seja, você tem a opção de configurar, aplicar um gerador simples e configurar um circuito com componentes individualmente, ou você então estudar a sua melhor aplicação, ver se tem disponível tamanho para a sua aplicação e já comprar um produto desenvolvido. Claro, como eu digo sempre, eu não conheço todos os fabricantes, não conheço todos os produtos, então estou falando do que você pode encontrar no mercado. Mas você, lógico, pode encontrar produto de repente até melhor desenvolvido, também melhor engenheirado, um circuito melhor, pode, mas eu acho difícil, isso aqui já é um circuito muito bom. Então, outros fabricantes podem ter circuitos parecidos, podem também. Eu peguei um catálogo e me baseei em um catálogo para explicar tecnicamente para você os recursos que você tem. Por que isso? Porque eu vejo muita limitação nos sistemas de vácuo na indústria hoje. O pessoal peca muito, está muito simples. Tem como melhorar, tem como gerar eficiência energética, tem como trabalhar isso tudo em circuitos de vácuo. Tá? Então, aumentar a segurança, redundância para NR12, tudo é possível fazer. Então, pessoal, falta um pouco de conhecimento. E é isso que eu estou dividindo com vocês, do pouquinho que eu sei, logicamente, né? Então, tá aqui um pouco do que eu sei para vocês também. E, logicamente, que se você puder contribuir com as suas aplicações, contribua também. Comente lá nas redes. Tá, pessoal? Então, a gente vai encaminhando aí para o final da nossa apresentação, para a gente não ser muito extenso no assunto. Então, aqui eu falei bastante para você dos componentes e aqui está a imagem, a cara deles para vocês visualizarem, né? Quando eu digo a cara deles, é engraçado, porque na verdade eu tenho muito essa fala, né? Você pode, quando você vai fazer uma negociação, quando você vai, enfim, vai comprar, lógico, você pode comprar pela internet, tem tudo isso, mas quando você vai comprar um produto numa loja, você vai com a cara do vendedor, tem a tendência de comprar mais fácil, né? A gente tem esse vínculo, né? Então, aqui da mesma forma, quando você visualiza o produto, isso lhe passa maior confiança ou você consegue entender melhor sobre a aplicação. Então, nós temos aqui os nossos filtros à esquerda, né? E os nossos sensores à direita, vacuostatos, enfim, com um sinal digital local. E aí você vai ter uma variação aí, cada fabricante vai ter o seu, tá, pessoal? Um componente muito bacana para a gente ir finalizando a nossa parte técnica, essa válvula de segurança, tá? Então aqui vou ler para vocês. Quando várias ventosas estão conectadas a um sistema único de geração de vácuo, como no caso de um levantamento, pode haver uma queda do material levantado se uma ou mais ventosas estiverem vazando ou fora da superfície de carga. Para prevenir tal situação, cada saída de vácuo deve ser provida de uma válvula de fluxo para que, quando a pressão de vácuo for excessiva, a válvula feche, cessando o vazamento e evitando perdas de carga nas outras ventosas. Essas válvulas são bastante aplicadas em transporte de material laminado, papelão, caixas sobre correias, transportadoras e onde os tamanhos da carga são desconhecidos. Então, pessoal, se eu tivesse como dar um nome para essa válvula aqui, eu chamaria de válvula paraquedas, trava-quedas, anti-quedas, qualquer coisa de quedas, tá? É uma válvula que, quando você tem aí um problema em uma das ventosas, enfim, você tem essa válvula como nível de segurança, tá? Como nível de segurança. Quando você tem várias ventosas aplicadas, eu digo, né? Você tem várias ventosas num único circuito, como eu expliquei para vocês no meio da apresentação. Quando eu tenho um material com uma chapa com um tamanho muito grande, eu não vou, logicamente, aplicar uma única ventosa, porque, teoricamente, eu não vou gerar estabilidade, né? Então, eu gero instabilidade no transporte dessa carga. Então, eu vou lá e aplico mais ventosas, distribuo as ventosas, distribuo a carga proporcionalmente nas ventosas, dimensiono elas proporcionalmente.
E aí eu começo a ter outros problemas, logicamente, nem tudo são flores. Mas esses problemas têm soluções, como por exemplo essa válvula. Tá, pessoal? Então essa válvula é uma válvula de segurança para falhas nas ventosas também, tá? Então, pessoal, da parte técnica era isso. Eu gostaria agora de chamar você aqui para me acompanhar, para a gente ir para o encerramento do nosso conteúdo de hoje. Certo, pessoal? Pessoal, então, visto o nosso conteúdo de geração de vácuo, eu sabia que você ia gostar. Eu sabia que ia ser interessante para você, porque eu não estou aqui simplesmente falando, olha pessoal, tem uma ventosa de borracha nitrílica assim, tamanho até 150, suporta tal carga. Não. Mas eu vim trazer, enfim, conteúdo diferente, eu vim trazer conhecimento diferente para você, como o circuito stop, enfim, tem conteúdo onde aumenta a segurança da manipulação, tem, aliás, conteúdo não tem, circuitos onde aumenta a segurança da manipulação, nós temos acessórios que melhoram e aumentam a segurança, e nós temos então circuito geradores de vácuo que geram economia de energia. Sim, porque o consumo de ar é muito maior do que a geração do vácuo. Então, o único ônus de um sistema de vácuo é realmente o ar, o volume de ar que é descartado. Eu digo descartado, não sei se é o termo correto, porque você está gerando o vácuo através desse fluxo de ar. Então, a partir do momento que você utiliza um circuito que você consegue brecar esse consumo de ar, gerar uma economia de ar, aí nós entramos no conceito de eficiência energética. Beleza, pessoal? Então, assim, eu tenho certeza que você gostou. Queria pedir então para que você compartilhasse com amigos esse conteúdo. Se você não se cadastrou ainda, e também convide seus amigos para se cadastrar lá na página. Esse conteúdo aqui vai estar disponível lá. A partir do momento que você botar o seu e-mail lá, você recebe o link para fazer o download desse conteúdo aqui também. Se você quiser armazenar esse conteúdo aí, eu acho que tem... o vídeo ele é bacana, mas o conteúdo digital enviado para você, que você permita fazer o download, você pode arquivar esse conteúdo, e a partir do momento que você tiver dúvida, eu vou lá dar uma olhada no circuito aqui de novo, peraí, deixa eu ver, tá aqui o circuito. Então, é assim que funciona, é assim que eu posso aplicar. Então, acho que isso é muito bacana e é muito proveitoso para você. Tá? Então, eu vou estar disponibilizando lá. Se você não se cadastrou, se cadastre lá. Se você já se cadastrou também, você pode inserir seu e-mail e obter o conteúdo lá também. É a forma mais prática que eu tenho de automatizar esse envio para vocês. Certo, gente? Então, por favor, se puder comentar aí as suas experiências, se puder compartilhar, se puder curtir também as páginas para que a gente possa fazer com que os algoritmos das redes levem cada vez mais conteúdo até você. Agradeço! Então é isso aí, gente. Forte abraço. Até a próxima. Obrigado!